Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. As eleições de domingo ficaram marcadas pelo grande número de abstenções em todo o Brasil. Mais de 25 milhões de pessoas deixaram de comparecer às urnas. O não voto cresceu nas grandes capitais e até passou as marcas de prefeitos eleitos em primeiro turno. O voto obrigatório não tem mais o peso que tinha sobre as pessoas. Com punições que não são suficientes para levar o eleitor às urnas, você acha que esse comportamento reflete um descontentamento com a política como um todo no Brasil? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Para isso é só manifestar a sua opinião por meio da hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Operação da Polícia Federal investiga governador petista da Bahia e 2 ex-ministros. Governo apresenta hoje às centrais sindicais proposta de reforma da Previdência. Prepare os currículos. Começa a temporada de contratações para o fim de ano. São pelo menos 100 mil novos postos em todo o país. E você, o que pensa sobre esses temas? Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Abrimos esta edição com a informação de que o governo deve apresentar hoje às centrais sindicais as linhas gerais da proposta de reforma da Previdência. O ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, foi encarregado pelo presidente Michel Temer de abrir o diálogo com os sindicatos. Na reunião de hoje, ele vai receber um grupo de dirigentes liderado pelo deputado federal Paulinho da Força, que é presidente da Força Sindical. Lidiane, a equipe do Temer sabe que não terá apoio total das centrais justamente a essa reforma, mas acha necessário ouvir os sindicalistas e tenta agora convencê-los da necessidade de mudanças antes de mandar a proposta de reforma ao Congresso. Essa proposta do governo federal estabelece uma idade mínima de 65 anos para os trabalhadores terem direito à aposentadoria, com um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. A Casa Civil e a área econômica do governo querem que a proposta seja encaminhada antes do segundo turno das eleições. Mas a ala política do governo prefere evitar qualquer tipo de risco para os candidatos dos partidos que apoiam Temer. Exatamente. E olha, prestes a completar um mês, a greve dos bancários continua, segundo decisão tomada em assembleia ontem na capital paulista. Segundo os representantes da categoria, a adesão já chega a 56%. Em assembleia realizada ontem, os trabalhadores cobraram dos bancos uma proposta condizente com os lucros. O sindicato estima que mais de 28 mil trabalhadores participam da paralisação. A última proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos foi, segundo os bancários, no dia 28 de setembro, quando foi proposto reajuste de 7% e um abono de R$ 3.500, com aumento real de 0,5% para 2017. Os bancários, no entanto, pedem reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real. E agora uma boa notícia para você que procura emprego, porque começou a temporada de contratações para o fim de ano. São pelo menos 100 mil novos postos em todo o país. A maioria dessas vagas, Kleber, está na indústria e no comércio. É uma ótima oportunidade, principalmente para quem está tentando a primeira chance no mercado de trabalho. Estoque reforçado, vendedoras a postos. Fica à vontade, viu? Já é fim de ano, pelo menos no comércio. E para atender ao tradicional aumento da demanda mais perto do Natal, é preciso contratar mais mão de obra. E muita. Cerca de 100 mil vagas temporárias devem ser abertas no país a partir de agora. É quase o mesmo número do ano passado, segundo as empresas de terceirização. A indústria deve criar o maior número de oportunidades, 56% do total, seguida pelo comércio, com 34% das vagas, e pelo setor de serviços. A preferência é por candidatos com ensino médio completo e a remuneração deve ficar entre R$ 1.100 e R$ 1.450. O gerente desta loja vai contratar 6 temporários e, se as vendas melhorarem, esse número pode chegar a 10. Aqui, muitos que entraram só para reforçar a equipe no fim do ano acabaram ficando. Eu hoje tenho quase a maioria deles trabalhando comigo, tá? Nós temos
pessoas que trabalham desde o ano passado e vão continuar esse ano. O auge das contratações deve acontecer no mês de novembro e a previsão é que 20% das vagas sejam ocupadas por jovens em busca do primeiro emprego, como essa turma aqui. Neste curso de qualificação profissional, eles aprendem tudo o que vai ser preciso para trabalharem como auxiliares de medicina veterinária. Desde o atendimento clínico, exames, até o funcionamento de um pet shop. Simone tem 18 anos e uma carteira de trabalho vazia, mas acredita que a capacitação vai ajudá-la a conquistar uma das vagas temporárias. Ainda mais uma coisa que a gente gosta, que a gente está se dedicando, porque fazer o que gosta não tem preço, né? O jovem, ele vem para cá com dois objetivos principais. Primeiro, ele quer uma empregabilidade, ele quer fazer um curso rápido e quer se empregar rápido. E segundo, ele quer saber se essa área dá para seguir como carreira. A expectativa é que quase 5 mil temporários sejam efetivados. Foi o que aconteceu no ano passado com Marta. Ela entrou na loja para ficar só na alta temporada, mas conquistou a vaga em definitivo. Tive um bom desempenho e fui contratada. E graças a Deus eu estou aqui ainda. Muito bem, não custa tentar. E depois de 5 meses seguidos de resultados positivos, a produção da indústria brasileira recuou 3,8% em agosto, em comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, essa foi a maior queda desde janeiro de 2012. As principais influências negativas, segundo o IBGE, foram nos produtos alimentícios e veículos automotores, reboques e carrocerias. No ano de janeiro a agosto, a indústria acumula queda de 8,2% e em 12 meses de 9,3%. A gente fala agora das eleições municipais. As abstenções, que são a ausência de eleitores para votar, surpreenderam então nesse pleito. Em vários estados, de cada 10 eleitores, pelo menos 2 não compareceram às urnas. Em outras, votos nulos e em branco somados, as abstenções, chegaram a quase metade do eleitorado. De norte a sul do Brasil, a abstenção foi de 17,5%. Um pouco maior esse índice, todavia, em relação a 2012, as eleições municipais. Ali tivemos abstenção de 16,41%. Das 10 cidades brasileiras, onde mais de 30% dos eleitores não votaram, 6 estão em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, os 2 candidatos que disputam o segundo turno, Alexandre Calil, do PHS, e João Leite, do PSDB, tiveram menos votos juntos que o total de abstenções, brancos e nulos. Em outras 9 capitais, o número de brancos, nulos e de eleitores que não compareceram foi maior que o do primeiro colocado. Em São Paulo, por exemplo, João Dória, do PSDB, venceu no primeiro turno com mais de 3 milhões de votos. Mas brancos, nulos e abstenções somaram quase 12 mil a mais. O Rio foi o estado com a maior abstenção no país. Depois aparecem Rondônia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais. Está abrindo um período em que nós podemos ter uma inovação ou um desgaste gradativo desse sistema partidário. Agora, esse sistema, de fato, não tem mais o aval da população brasileira. Bom, diante disso tudo, a enquete do dia. O voto obrigatório não tem mais o peso, então, que tinha sobre as pessoas. Com punições que não são suficientes para levar o eleitor às urnas, você acha que esse comportamento reflete um descontentamento com a política como um todo no Brasil? Sim ou não, você vota nas redes sociais, entre agora no Twitter, também no nosso Facebook, use a hashtag LinkRecordNews, manifeste seu voto e também o que você pensa. A sua opinião é válida também, pode ser então trazida à tona por meio do nosso WhatsApp. O número, a gente coloca na tela, é 11 953 07 1851. Comece a participar, daqui a pouco a gente vai conhecer a sua opinião. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário. A Polícia Federal cumpre hoje 16 mandados de busca e apreensão na Bahia, Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A operação investiga um grupo criminoso responsável pela possível prática de financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia e por esquemas de fraudes em licitações e contratos no Ministério das Cidades. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, é um dos investigados na operação.
Outro investigado é o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e ex-ministro das Cidades pelo Partido Progressista PP, Mário Negromonte. A Polícia Federal esteve no prédio onde ele mora, em Salvador, na manhã desta terça-feira. Ainda na capital baiana, mandados são cumpridos, então, na agência de publicidade Propeg, no bairro da Barra e na sede do PT, no Rio Vermelho. Não foi divulgado o número total de mandados no estado. Agora, o assunto é saúde. Os casos de pneumonia dobraram este ano em Belo Horizonte. Mais de 4 mil pessoas morreram entre janeiro e julho. Existe, inclusive, a suspeita de que essa bactéria que causa a doença esteja mais resistente aos antibióticos. Paolo está internado há 10 dias na Santa Casa, em Belo Horizonte. É a segunda vez que pega a pneumonia. Os sintomas começaram cerca de um mês atrás, apenas com uma tosse, mas foram piorando. De repente, começou uma dor, umas fincadas no pulmão e febre, né, calafrio e dor sem parâmetro a dor. Recentemente, 2 casos graves de pneumonia em crianças também chamaram a atenção da equipe médica. Segundo a infectologista, a bactéria tinha uma resistência maior ao antibiótico usado. Pode ser um sorotipo, quer dizer, um subtipo diferente de pneumococo. A gente não tem como identificar isso no laboratório, mas a literatura mostra que existem vários subtipos de pneumococo, que são esses sorotipos, com tendência a mais invasão, a mais agressividade e a resistência bacteriana. Dados da Secretaria Municipal de Saúde acendem um alerta. De janeiro a 25 de setembro, foram registrados 1.532 casos de pneumonia, contra 733 no mesmo período do ano passado. Números que refletem um aumento da doença em 109%. A médica alerta: pneumonia é grave, principalmente em crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, como asma, mas pode ser prevenida com vacinas. As vacinas, elas têm aí uma proteção, dependendo da vacina, acima de 90%, 95%, mas que é uma proteção muito grande, então a gente precisa tomar. E ainda sobre saúde, cientistas britânicos podem finalmente ter encontrado a cura da AIDS. Alertam que ainda é cedo para confirmar isso. Exames realizados em um dos 50 pacientes submetidos a um tratamento pioneiro, desenvolvido por pesquisadores de 5 das principais universidades britânicas e sistema de saúde britânico, não encontraram traços do vírus no sangue do paciente, Lidiane. Que maravilha de notícia, hein? O novo tratamento envolve 3 etapas. A primeira consiste na administração de medicamentos antirretrovirais para prevenir que as células T, células do sistema imunológico infectadas pelo vírus, continuem expelindo milhões de cópias do vírus. Em seguida, eles infectam os pacientes com um vírus que estimula o sistema imunológico, dando-lhe a capacidade de encontrar e destruir as células T infectadas. Muito bem, espera-se, portanto, que com essa nova estratégia consiga-se remover todos os traços do vírus do corpo, incluindo as células que contêm a forma dormente do vírus, conhecidas como reservatórios, e que podem ficar dessa forma por anos e depois simplesmente acordar e reiniciar a infecção, o que preocupa muito os médicos. Todos os pesquisadores envolvidos no estudo ficaram bastante animados com esses resultados, mas ressaltaram que ainda há um longo caminho para uma terapia real. É claro que isso deixa todo mundo, principalmente aqueles que enfrentam essa questão, bastante animados. O importante é esse longo passo que já deram, né, a caminho aí da cura, uma futura cura. Que bom. Bom, ventos de 230 quilômetros por hora se aproximam do Haiti, que está em alerta máximo. O furacão Matthew, que atinge o Caribe, já matou 3 pessoas. A imagem feita por um satélite da NASA mostra a dimensão do fenômeno que se aproxima dos países caribenhos. Para um furacão se formar em zonas tropicais com oceanos, a temperatura tem que ser de pelo menos 27 graus. A água se transforma em vapor e forma grandes nuvens. O ar frio, que possui uma pressão maior, se aquece e sobe em movimentos circulares. No Haiti, milhares de pessoas que vivem em locais mais vulneráveis deixaram suas casas e foram para abrigos. O presidente interino diz que alguns não respeitam o alerta. Já há relatos de mortes e desaparecidos. O Haiti é um dos países mais pobres da América e muitas pessoas ainda vivem em tendas desde o terremoto que destruiu a região em 2010. O furacão já causou alagamentos na Jamaica.
Cuba, Bahamas, República Dominicana e o estado americano da Flórida também estão em alerta. Este já é considerado o pior furacão a atingir a região em 9 anos. Nos Estados Unidos, o assunto é o imposto de renda do candidato republicano do Donald Trump, que vem causando muita polêmica. Vamos ver. Hillary Clinton voltou a liderar a disputa presidencial. Antes do debate com Donald Trump na semana passada, ela tinha apenas 1 ponto percentual a mais. Na prática, um empate. Hoje, são 5 pontos. No comício em Ohio, ela aproveitou para criticar o adversário. Tudo indica que ele não pagou 1 centavo de imposto de renda durante 2 décadas, afirmou. O New York Times teve acesso à declaração que Trump apresentou ao governo em 95, com um prejuízo de quase $1 bilhão. Por isso, não pagou impostos e, aparentemente, escapou das garras do leão por 18 anos. No Colorado, foi obrigado a falar do assunto. Eu usei as leis de forma brilhante, garantiu. Para complicar ainda mais a campanha republicana, o promotor público aqui de Nova York mandou a Fundação Trump parar de receber doações imediatamente. Ele alega que a fundação não foi auditada e nem declarou ao Estado todas as doações que já recebeu, como manda a lei. E de volta ao Brasil, os produtores de carne de porco estão comemorando um aumento de 30% nas exportações esse ano. Santa Catarina é o único estado livre da febre aftosa sem vacinação, o que dá acesso exclusivo aos principais mercados do mundo. O crescimento das exportações trouxe otimismo para os produtores de suínos de Xanxerê, no oeste catarinense. Vanderlei planeja investir mais na produção. A gente vai investir para chegar num patamar de ser um médio produtor e que atenda bem às necessidades da empresa também. Com a retração do mercado interno, as indústrias encontraram uma saída nas exportações. No mês de agosto, as vendas de suínos do Brasil para o exterior aumentaram 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os principais produtores, Santa Catarina é o estado que mais se destaca. A produção é de 850 mil toneladas por ano. Com um rebanho estimado em 7 milhões de cabeças, o estado é responsável por 27% da produção nacional. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Graças a esse diferencial, o estado tem acesso exclusivo aos principais mercados do mundo, como Japão e Estados Unidos. Nos 8 primeiros meses deste ano, o estado vendeu 180 mil toneladas de carne suína para o exterior, 47% a mais que no mesmo período de 2015. O esforço em investimento em defesa sanitária está se transformando em negócios rentáveis para a suinocultura, justamente por ter acesso aos mercados que pagam mais e que são mais leais e mais fiéis nas compras. E no Paraná, agricultores correm contra o tempo para plantar soja no estado. A expectativa é de safra recorde esse ano. No campo, máquinas a todo vapor. Após a colheita da segunda safra e depois do intervalo por causa do vazio sanitário, agora a correria é grande. Em todo o país, produtores não querem perder tempo. O Edson deixou tudo preparado. Assim que o início do plantio foi autorizado, ele entrou com o maquinário na lavoura. A gente tem 16 alqueires de soja, toda a área plantada em soja. A gente fez uma dessecação com 30 dias de antecedência, o que ajuda a manter mais a umidade na terra. Aí a gente agora já fez o plantio, todo em soja, a gente apostou forte no soja e a gente espera fazer uma boa safra esse ano. E é importante que, além de se preocupar com a adubação e com a qualidade da semente, os produtores fiquem atentos a um detalhe. Não é somente o início do plantio que tem data estipulada, lembrando que o vazio sanitário terminou no dia 15 de setembro. Existe também prazo final para semear a soja. Esse engenheiro agrônomo da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná dá detalhes sobre essa nova regra. A partir de 16 de setembro, inicia-se o plantio da soja até dia 31 de dezembro.
né, com prazo final para dessecação das plantas de soja, né, interrupção do ciclo, até dia 15 de maio. No sul do Brasil, a expectativa é que a safra da soja seja recorde. O Paraná é um dos maiores produtores do país e no oeste, região que tem o maior valor bruto da produção agropecuária, 50% da área já está coberta com a cultura. Pensa-se em produzir bem, como se vem produzindo nos últimos anos, mas principalmente em função do mercado. O mercado muito favorável, os preços estão se comportando muito bem, diante de uma demanda muito favorável também, tanto internamente quanto externa. A expectativa é boa, né? A gente espera colher, depende tudo do tempo, né? Mas a gente espera fazer uma boa safra. Que bom, sorte aos produtores aí. E um incêndio atingiu o prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro na madrugada de hoje. A nossa repórter Carla Chaves tem mais informações. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. O incêndio aqui no 8º andar do prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro começou por volta das 10 horas da noite. Mais de 5 batalhões tiveram que vir para cá. 40 homens trabalharam durante toda a madrugada para tentar controlar estas chamas que tomaram conta de todo o 8º andar. São mais de 10 salas destruídas e este andar abrigava a parte administrativa da reitoria, ou seja, muitos documentos importantes foram perdidos, inclusive diplomas. Existia uma outra preocupação também, porque no 7º andar, bem embaixo de onde tudo aconteceu, está o Museu Dom João VI, que é um museu com trabalhos dos últimos 200 anos de alunos da Escola de Belas Artes. Aqui no prédio, além dessa parte administrativa, funciona a Faculdade de Belas Artes e também a de Arquitetura. Por enquanto, o prédio está interditado, não há previsão para que essas aulas sejam retomadas. Vai ter uma reunião agora de manhã para ser decidido o que será feito em relação aos alunos e a perícia também vai estar aqui no local agora pela manhã para tentar dizer o que deu início a este incêndio. A primeira informação é de que ele teria sido causado por um curto-circuito no ar-condicionado. Não teve nenhum ferido. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas informações. E olha, a gente volta a falar de polêmica na cidade de São Paulo e tem a ver com a redução da velocidade das marginais na capital paulista, que está com os dias contados. É isso porque o prefeito eleito da capital paulista, João Dória, garantiu que uma das primeiras atitudes que ele vai tomar é justamente voltar com as velocidades antigas. Será que a medida vai agradar a população? Quando as velocidades das marginais foram reduzidas há mais de um ano, muitos motoristas aceleraram nas críticas. Para mim ficou pior. Para mim que trabalho no trânsito dia a dia, ficou pior. Essa velocidade eu acho que é fora da realidade, fora dos parâmetros normais que se tem por aí. O tempo perdido foi uma das principais reclamações. Eu demorava, meia hora para me fazer até o Belém. Agora eu demoro 1h30 de carro. A 50 por hora, Robson tem a sensação de que não sai do lugar. Uma bicicleta uma vez me passou já, né? Me passou. Eu 50 por hora e o cara de bicicleta foi embora. Agora essa placa vai voltar. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, confirmou um dia após a eleição que a promessa da campanha será mantida. Na semana seguinte à nossa posse, feita a modificação da sinalização, como determina o Código Nacional de Trânsito, as velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros será alterada. Nós vamos mudar para 90, 70 e 60. Dória ressaltou que em um primeiro momento a mudança não deve se estender a outras vias. Nas demais vias públicas, expressas ou não, ruas, alamedas, avenidas, as velocidades serão mantidas como estão, salvo alguma circunstância que mereça uma análise mais específica. Ao falar sobre o trânsito na cidade, disse que os radares serão mantidos, mas criticou a forma como a atual gestão vem agindo. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Não teremos mais os agentes da Guarda Civil Metropolitana com pistolinhas em cima de viadutos, atrás de muros, atrás de colunas, atrás de árvores para multar a população. Quem passa pela Marginal Tietê, por exemplo, aprovou a volta dos novos velhos limites. Eu acho que vai ser melhor, né? Porque está causando muito trânsito com essa diminuição de velocidade. Tem hora que complica esse 50 por hora, viu?
Tem hora que é bem complicado. Este especialista em trânsito afirma que o aumento das velocidades máximas a partir de janeiro vai melhorar o fluxo nas duas vias. Segundo ele, não houve critérios para a redução, que poderia ter sido aplicada somente em trechos mais perigosos. Não se pode colocar numa via expressa um limitador de velocidade que atrapalhe a fluidez de trânsito. Com planejamento, com educação e com tecnologia disponível, você consegue manter uma fluidez de trânsito com uma velocidade maior. Ele garante que o excesso de radares e multas que enfureceram condutores não ajuda a educar o motorista. Porque a pessoa, o motorista, ele vem com uma velocidade maior de uma rodovia e às vezes ele é surpreendido na saída da rodovia já com um radar. Com a medida, o especialista acredita que as marginais voltarão a ser utilizadas com o propósito para qual foram projetadas, como vias expressas. Na minha opinião, a fluidez de trânsito, ela vai melhorar. Então, quando você planeja uma marginal, você tem que adaptar com o longo do tempo a tecnologia e a segurança para que aquela velocidade de uma via expressa seja aplicada com segurança. Tem muito motorista que não vê a hora. Vai melhorar muito. É uma via expressa na qual tem que ter uma velocidade de acordo com uma via expressa. E você pode participar também, já foi inclusive tema aqui de debate no link Record News, mas a gente aceita a sua participação, a sua colaboração. Você é contra ou a favor da redução da velocidade nas marginais? Bom, depois de uma separação que surpreendeu o mundo, Angelina Jolie e Brad Pitt fizeram um acordo temporário sobre a guarda dos filhos. A atriz vai ficar com as 6 crianças. E por enquanto, o famoso ator Brad Pitt vai poder visitar os filhos com acompanhamento de uma terapeuta. No Brasil, a guarda compartilhada, a gente lembra para você, é lei e garante aos filhos de pais separados o benefício de ter 2 casas. No meio de uma separação que abalou o mundo das celebridades, 6 filhos. Depois de anunciar o fim do casamento, os atores Brad Pitt e Angelina Jolie disputam a guarda das crianças. Uma situação delicada, mas que pode ser conduzida de forma menos sofrível. Quando os pais de Pietra, de 2 anos, se separaram, eles já tinham uma certeza. A filha precisava conviver com ambos. Principalmente porque agora ela é muito pequena. Daqui a pouco ela vai começar a ir para a escola, aí ele não vai ver ela durante a semana, entendeu? Aí complica. Eu acho que é o ideal, conviver com o pai e com a mãe. A não ser que um dos dois não queira, né? Os pais de Pietra mantêm uma guarda conjunta. A menina mora com a mãe, mas vê o pai todos os dias. Não há nada registrado em documento. A personal trainer conta que a decisão foi simples e natural. Eles arrumaram um jeito de os dois passarem tempo com Pietra para que ela sofra o menos possível e sem afetar a rotina da criança. O almoço é sempre na casa do pai, mas à noite a menina volta para dormir na cama dela, na casa da mãe. No fim de semana, Maitê e o ex-companheiro organizam os compromissos para que a filha também veja os dois. Você tem que abrir mão de certas coisas e tem que mostrar ser uma pessoa madura por causa da criança. Porque você sabe que vai ser que o convívio com o pai dela vai ser bom para ela. Quando os pais não chegam a um entendimento, a guarda compartilhada, determinada pelo juiz, é uma opção para estabelecer um acordo. Mas o melhor é que isso seja feito sem a interferência da justiça. Caso não haja esse entendimento, vai ser decidido pelo juiz, que vai especificar todos os horários e as questões, mas sempre bom que o casal entre em comum acordo. Não quer dizer que a guarda é compartilhada, que ele vai ter que necessariamente morar 3 dias com um, 4 dias com o outro. Ele pode escolher a moradia e, mesmo assim, os dois terão o poder das decisões do filho. Pelo visto, a boa relação entre os pais tem feito muito bem a Pietra. Ela, que ainda não frequenta a escola, já está ansiosa por um outro convívio com os futuros colegas. E agora ela quer ir na escola, agora ela vai dormir falando na escola. E um amigo. E um amigo? Né?
O importante é os pais chegarem sempre a um acordo saudável para que os filhos não sofram o impacto da separação. Quem se separa são os pais, os filhos continuam então tendo aí... Mãe e pai, não adianta. Pelo menos é o ideal, Exatamente. né? É o que a gente espera. Não adianta criar essa competitividade, né? Com isso, a gente vai a uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com o link Record News. E você vai ver a seguir, pesquisa Ibope divulgada hoje mostra que o governo Temer tem reprovação de 39% e aprovação de 14% da população. E ainda, traficantes usam roupas camufladas para enganar a polícia no Rio de Janeiro. Os detalhes dessa história em instantes aqui no link Record News. Até já. (11h41 pelo horário de Brasília). Estamos de volta com o link Record News. E a gente volta com a informação de que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, o empresário Ike Batista e o lobista Fernando Soares, que é conhecido como Fernando Baiano, vão prestar depoimento à Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral nesta sexta-feira, em uma ação promovida pelo PSDB, que pede a impugnação da chapa Dilma Temer. O depoimento vai ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral. Em depoimento à Operação Lava Jato, Ike Batista disse ter repassado o montante no exterior de 5 milhões de reais para pagar dívidas de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. E falando no presidente Michel Temer, pesquisa Ibope divulgada hoje mostrou índices de avaliação do governo dele. Segundo essa pesquisa, 14% dos entrevistados consideram o governo Temer ótimo ou bom, 34% regular. 39% disseram que o governo do PMDBista é ruim ou péssimo e 12% não sabem ou não responderam. Essa pesquisa divulgada também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República. 28% aprovam, 55% desaprovam e 17% não souberam ou não responderam. No levantamento divulgado no dia 1º de julho, 31% aprovavam, 53% desaprovavam e 16% não souberam ou não responderam. O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o presidente Temer, que está em viagem no Paraguai, disse que a reforma política deve ser uma das prioridades do Congresso. Quem explica melhor os detalhes é a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. Michel Temer ficou preocupado com as abstenções nas eleições municipais do último domingo. O índice ficou em 17,5%. Para o presidente, isso reflete a necessidade urgente de uma reforma política no país. Antes da visita ao Paraguai, Temer esteve em Buenos Aires com o presidente argentino Maurício Macri. Eles conversaram sobre o Mercosul e também sobre parcerias entre os dois países. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou acordos de cooperação para pequenas e médias empresas. Com a diminuição da burocracia e redução dos custos, as empresas devem ter mais facilidade para entrar no mercado internacional. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o teto de gastos para a saúde e educação só passará a valer em 2018. O texto da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos chega exatamente hoje à Câmara dos Deputados. Depois das pressões dos setores envolvidos, o governo recuou na decisão de limitar os gastos com saúde e educação já no ano que vem. As duas áreas só terão que observar a regra que estabelece o aumento das despesas restrito à inflação do ano anterior, em 2018. A reunião entre o ministro da Fazenda, a equipe econômica e o relator da proposta foi para fechar os últimos detalhes, definir o texto final dessa proposta que estabelece o limite de gastos do governo. O relatório deve ser lido na comissão aqui no Congresso nesta terça-feira e a votação em plenário deve ocorrer já na semana que vem. Educação e saúde também foi decidido manter o texto original, tomando-se o ano de 2017 como base, porque consideramos que é um ano onde a receita estará mais estável.
Os outros ministérios e poderes terão que observar a nova regra já em 2017. O percentual de reajuste será de 7,2% para não prejudicar o orçamento do ano que vem, já que a proposta orçamentária tem que ser enviada ao Congresso em junho. A partir daí, vai valer o IPCA de 12 meses até junho. O texto fechado hoje ficou mais consistente, mais enérgico e melhor para o país. E o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, anunciou o pagamento parcelado dos servidores públicos. A nossa repórter Raquel Rocha tem mais informações. Oi, Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. A justificativa do governo de Minas é a baixa arrecadação, já que os custos com a folha de pagamento dos servidores giram em torno dos 3 bilhões de reais por mês. Também por causa disso, não há previsão de reajuste para os servidores estaduais este ano. A data base da categoria é 1º de outubro. O pagamento do 13º salário também não foi definido. O que foi divulgado é que os salários continuarão a ser pagos em escala, pelo menos até dezembro. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. Muito bem, momento de interatividade. Perguntamos a você mais uma vez sobre as eleições municipais que revelaram uma abstenção muito grande neste pleito que aconteceu no domingo. Com base nesse detalhe, nós perguntamos então, diante de tantas reclamações que os eleitores fizeram, inclusive ontem, quando perguntamos sobre a satisfação a respeito dos resultados. Você acha que essa abstenção demonstra um certo descontentamento com a política atualmente? Sim ou não, você vota com a hashtag LinkRecordNews em nossas redes sociais, também pelo Twitter, @RecordNews, e também pode manifestar o que pensa pelo nosso WhatsApp. O número a gente coloca para você, 11 95307 1851. Vamos começar a ver as opiniões com o Twitter, né? Exatamente, opinião agora na tela que chega pelas redes sociais. Quem enviou essa mensagem, vamos ver, olha só, o WhatsApp já aparecendo. Então, aqui o Raimundo do Maranhão enviou o seguinte: abstenção e votos nulos brancos. Com certeza, são descontentamento com os políticos. Eles não passam mais confiança para a população. Obrigada, Raimundo, pela sua mensagem. Muito bem, tem Alfa agora de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, e diz sim, a população não aguenta mais essa ladainha dos políticos, onde todos eles têm solução para os problemas e quando assumem, esquecem de quem acreditou neles. Obrigado, Alfa, por manifestar o que pensa aqui com a gente. Muito bem, a próxima participação, vamos ver de onde chega. Maria Antônia de Montes Claros, Minas Gerais. Sim, com certeza nas urnas, nas urnas que está o nosso protesto. Então ela vê realmente como uma forma de protesto o não ir votar da população. Obrigada. Vitor de São Paulo diz: a política é importante para dar mais justiça e dignidade, principalmente aos mais pobres. Os políticos de todos os partidos são quem tem dado maus exemplos e práticas. Obrigado, Vitor. Tem mais participação agora o Kerison de Viseu, no Pará. Sim, aqui na minha cidade tive que escolher entre quem roubou mais e quem roubou menos nos governos passados. Daí a indignação, então, expressa aqui do nosso telespectador internauta. Obrigada. Agora de Araraquara, interior de São Paulo, Lucas diz que o brasileiro, de um modo geral, está desacreditado na política e também no sistema do país. O governo precisa urgentemente fazer uma reforma política. Registrada a sua indignação. Obrigado, viu, Lucas? De Juiz de Fora, Minas Gerais, chega a mensagem do José Alberto. Votei nulo, voltarei a votar quando tiver uma reforma política satisfatória. Tá aí, então, o desabafo do José. Agora vamos dar uma olhadinha no Twitter, lembrando que pelo Twitter é muito fácil, @RecordNews para você seguir-nos. Aí lá no nosso Twitter você cria um novo tweet com seu nome e cidade e não se esqueça da hashtag LinkRecordNews. É o Robson Dantas que está aqui então participando de sim, com muitos políticos mergulhados na corrupção em escala nacional. Isso decepciona os eleitores e causa desinteresse. Obrigado, Robson, por manifestar o que pensa, está registrada a sua opinião. Bom, siga participando, então a gente vai ver agora como é que está a parcial dessa votação. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem, os seus votos também, até a segunda edição, o resultado oficial para você. Primeira parcial do dia, você acha então que essa falta de pessoas votando, então esse não voto, representa um descontentamento como um todo na política aqui do Brasil? 82% dos nossos internautas acham que sim e 18% até agora acreditam que não. Continue participando com a gente, daqui a pouco tem mais interatividade na tela. Clébio?
Enquanto você participa, a gente traz mais informações para você a respeito de segurança pública, porque traficantes estão usando roupas camufladas para enganar a polícia no Rio de Janeiro. Fotos encontradas no celular de um criminoso mostram como o disfarce é usado. Veja só. De longe parece um fuzil apoiado numa árvore, mas repare os pés do criminoso. Nesta outra imagem aparecem 5 bandidos vestidos com fardas de guerra e armados com fuzis. As imagens estavam num celular apreendido pela polícia durante uma operação numa comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os bandidos que aparecem nas imagens são aliados do traficante Fat Family, morto há 8 dias numa operação da Polícia Civil. Fat Family havia sido resgatado de um hospital público em junho, depois de ser baleado numa troca de tiros com policiais. Este especialista em segurança pública analisou as roupas camufladas e explica que é a mesma tática usada pelas forças militares. Pode surpreender a polícia, exatamente isso. Se ela não estiver preparada para esse nível, né, de adiantamento técnico do criminoso, pode ser surpreendido. A partir de agora, os policiais, com certeza, ao agirem nessas áreas, tomarão mais cuidado. E agora vamos à análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A criatividade do criminoso brasileiro impressiona todos os dias. Pena que é nada para o lado bom, mas sempre para o lado ruim. A descoberta de imagens num telefone celular fizeram com que a polícia analisasse uma série de coisas a respeito das atitudes dos criminosos no Rio de Janeiro. Com roupas camufladas, eles se escondiam e se escondem na vegetação para escapar da observação do helicóptero da polícia, para escapar da observação dos policiais e para que eles possam atirar nos policiais sem serem vistos. Eu já tinha visto isso no cinema, nos filmes do Sylvester Stallone, no Rambo, ou mesmo até nos filmes, nas lutas do exército americano, nas guerras envolvidas, seja no Vietnã, mas no Rio de Janeiro, em 2016, no Brasil, é a primeira vez. E é impressionante, porque muitas vezes esses criminosos devam ter atirado os policiais e os policiais sem saber de onde vinha isso, porque a vegetação cobria completamente, ali só tinha mato, só tinha árvore, só tinha uma vegetação alta e não tinha ninguém que ali estivesse para poder atirar. Agora os policiais sabem como se defender. De onde esse pessoal tira isso? De que maneira eles fazem isso? Onde eles compram essa roupa que se camufla? Não é? Isso é uma investigação que está sendo feita para identificar essas pessoas, para saber de que segmento elas são, de que comando elas são, porque o Rio de Janeiro está loteado por vários comandos. Mas, olha, está na hora de uma união maior. Eu sempre digo aqui, enquanto as polícias não se unirem, os criminosos vão sempre levar vantagem no Brasil. A Polícia Federal vai para um lado, a Polícia Militar vai para o outro, a Polícia Civil vai para um outro, as guardas municipais por um outro lado e os criminosos cada vez mais se unem e estão cada vez mais vencendo a batalha, infelizmente. O dia que todas essas entidades se unirem, mais mais o Ministério Público e mais o Poder Judiciário, e aí sim eu acredito que nós, da população, vamos ter mais tranquilidade. Uma disputa pelo controle do tráfico assustou moradores e também quem trabalha no centro do Rio de Janeiro. Moradores assustados tentaram se proteger. No Morro da Coroa, no centro do Rio, a situação parece ter virado rotina. A gente ouve toda hora, né? Não é agora há pouco, ouve toda hora. A gente mora aqui, ó, já isso é tiro, ó. É tiro de fuzil. A guerra é pela disputa de território. Os confrontos foram entre facções rivais. Os bandidos invadiram o Morro da Coroa, que conta com uma unidade de polícia pacificadora. Policiais tentam cercar a área. Segundo informação, tem cerca de 10 elementos armados na localidade. Os tiros atingiram este apartamento em frente ao morro. Perfuraram o armário e até o álbum de família. Apesar de ter sido pacificada há 5 anos, a comunidade continua a ser alvo de traficantes. Segundo especialistas, a localização dos morros é estratégica para o tráfico. É um ponto fácil de média estocagem e revenda rápida. Para a polícia poder evitar que isso aconteça, se alguém quer realmente acabar, é não deixar chegar e não partir para o combate nos espaços urbanizados. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir, cientistas americanos listam os alimentos que mais viciam.
Isso e mais para você em instantes. Não saia daí. Até já. Meio-dia pontualmente, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News. A partir de agora, boa tarde para você. Aliás, horário de almoço, né? É, horário da fome começar a bater aqui. E cientistas americanos fizeram uma lista dos alimentos que mais viciam. E se você, assim como eu, quando a Lidiane me perguntou, apostou no chocolate em primeiro lugar, se enganou. Porque no topo dessa lista está um prato que o brasileiro simplesmente adora, a pizza. Sabe aquela expressão de que tudo acaba em pizza? Talvez seja porque ninguém resiste a um pedaço. Se vem aquela imagem, o saborzinho já vai vindo na boca e fica aquela vontade, não vê a hora de chegar à noite para poder chegar em casa e pedir uma pizza bem quentinha, gostosa. Cientistas americanos comprovaram. Não é só uma sensação. Quanto mais engorda, mais irresistível é. Isso mesmo, você pode ser literalmente um viciado em doces, frituras e pães. Nossa, eu não sabia. Agora eu vou começar a pensar nisso. Será que eu sou um viciado em pizza? O estudo elegeu uma lista com os alimentos que causam dependência. Depois da pizza, vem o chocolate, seguido de biscoitos, bolachas e sorvete. E quem resiste a uma batatinha frita? E um cheeseburger? Refrigerante não podia faltar. Fora bolo, queijo, bacon, frango frito, essa lista dá fome. Tudo que tem de açúcar aí, pra mim até que não me apetece. Agora, a parte mais gordurosa, assim, a parte dos petiscos, aí já tá falando meu idioma. Já a Mariana... Sempre que eu almoço ou janto, eu como um docinho depois. A explicação não vem do estômago, e sim do cérebro. Já percebeu que quando a gente come esse tipo de alimento dá um bom humor? O sorriso no rosto não é à toa. Comidas ricas em carboidratos, gorduras, açúcar e sal trazem rapidamente uma sensação de recompensa. Funciona como uma droga. Tanto que a pessoa ela fica com sinais de adição. Então ela tem craving, ela procura e mesmo tentando parar, mesmo sabendo que vai fazer mal no futuro, ela não consegue. Então o sistema de recompensa do cérebro é tão forte que é muito difícil a pessoa não ceder à comida. O especialista explica que o estilo de vida mudou muito com o passar dos anos e o funcionamento do cérebro, não. Hoje não precisamos mais caçar nem de comidas tão calóricas. E, no entanto, é agora que elas estão à disposição. Tem que ter força de vontade e tomar consciência das consequências dessa alimentação. É muito difícil você não comer nada, mas você tem que ter a consciência de que você tem que comer de uma maneira moderada. Pois é, agora é horário de almoço, 12:02, então é comer de maneira moderada, mas é tão difícil deixar essas delícias de lado, né? Quando a gente está com fome ainda, ver esse tipo de reportagem é tortura. Tortura, é difícil falar. Não, eu vou comer pouquinho de pizza, um pouquinho de cheeseburger, né? Dá vontade de fazer um prato assim como a Tainá mostrou ali na mesa, bem recheado com um pouquinho de cada coisa. Que mesa, hein? Que mesa, cara. Bom, vamos falar um pouquinho mais de saúde, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda a realização periódica da mamografia entre os 50 e 60 anos de idade. Mas um recente estudo apurou que 40% das brasileiras diagnosticadas com câncer de mama tinham menos de 50 anos, viu? E entre elas está a Mariana, que aos 24 anos descobriu um nódulo fazendo autoexame. Diagnosticada com o nível mais agressivo da doença, ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Só que Mariana desafiou a medicina, superou a doença e virou inspiração para quem luta contra o câncer de mama. Uma mulher de riso fácil, dona de um bom humor que contagia. De bem com a vida e com as cicatrizes que carrega. Aliás, se não fossem as marcas no corpo, seria impossível imaginar o drama que Mariana já viveu. Minha vida daria um filme, né? Sobre o milagre que Deus fez. Aos 24 anos, Mariana percebeu um nódulo na mama durante o autoexame. Estava em casa tomando banho, fiz o autoexame das mamas em frente ao espelho e senti um nódulo no seio esquerdo. Achei que fosse normal, alguma coisa, algo que havia acontecido, mas que eu iria tomar um remédio e ia ficar tranquilo, né? Algo natural mesmo. Mariana descobriu bem no começo, mas o câncer dela, chamado de carcinoma infiltrante grau 3, é considerado o mais agressivo. As chances de cura, segundo os médicos, seriam bem poucas. Os tumores foram crescendo de forma desordenada, né? Eles ficavam pontiagudos, os tumores, né? Quase perfurando a pele e a roupa.
Em coisa de uma semana, crescia muito rápido. Os médicos falaram que foi um caso entre 1 milhão, raríssimo. Uma menina de 24 anos, nas 2 mamas ao mesmo tempo. Tumores simétricos cresciam ao mesmo tempo. O tumor se espalhou e, ao invés de 1, Mariana estava com 7 nódulos, todos malignos. Eu entrei em depressão uns 3 dias. Eu fiquei deitada. Eu lembro que minha mãe, né, que Deus a tenha, ela levava alimento para mim na cama e a janela ficava fechada, que eu não queria ver a luz do dia, né? Eu pensava, eu vou morrer. O caso era tão grave que os médicos não queriam sequer tentar o tratamento. Os médicos falaram que eu estaria tirando talvez a vaga de uma outra paciente que tivesse chance de sobreviver, que os tumores já estavam muito agressivos, não iam reduzir com a quimioterapia, só mesmo um milagre. Uma amiga que trabalhava comigo, né, nós enfermeiras, ela comentou que viu, né, depois que ela viu que eu sobrevivi e tudo, ela falou, amiga, eu vi seu atestado de óbito pronto no computador. O médico deixou só esperando mesmo a data para poder imprimir e te enterrarem. O atestado de óbito deu lugar à vida. Mariana conseguiu o tratamento e em 6 sessões de quimioterapia, os tumores diminuíram e ela já podia fazer a cirurgia. Aí veio mais um baque. O que Mariana não esperava era ter que retirar as 2 mamas e esvaziar as axilas para retirar os linfonodos que também estavam comprometidos por células malignas. Foi triste, eu pensei, nossa, será que eu vou deixar de ser mulher, né? As mamas, né? E como é que eu vou sobreviver? Como é que vai ser? Pensei, nossa, se eu ficar viva, eu vou contar para todo mundo minha história para que outras mulheres, para que todas as mulheres se previnam, né? Façam o autoexame das mamas, façam a mamografia. E hoje ela faz questão de mostrar as cicatrizes. Para quebrar esse paradigma, né, de que as cicatrizes são feias, não. Um seio com silicone é bonito, né, aparece aí no carnaval, nos programas de televisão, nas avenidas e tudo mais. Por que que as minhas cicatrizes, né, que são a marca da minha vitória, então eu tenho orgulho das minhas cicatrizes, eu amo. E ela não é a única, não. Mariana e mais 4 mulheres que enfrentaram câncer e tiraram a mama posam para uma marca de biquínis voltada a mulheres mastectomizadas. Todo mundo quer mostrar que depois do câncer a vida, inclusive, é um renascimento. É viver. Eu acho que se a gente ficar pensando o que vai acontecer, a gente não vive tão intensamente tudo que a gente tem de bom para viver. Superar o câncer tão agressivo e sem chances de cura, segundo os médicos, não foi a única vitória de Mariana. Logo após terminar o tratamento, ela também recebeu a notícia de que nunca seria mãe. Fiquei triste, né? Porque meu sonho era ser mãe. Os médicos me disseram, né, para eu tirar isso da minha cabeça, né, de ser mãe, esse meu pensamento, porque os hormônios, né, se eu engravidasse, os hormônios, gerando hormônio 9 meses no meu útero, poderia o câncer voltar em outra parte do corpo, mas que com a quimioterapia, a radioterapia, eu não teria nem chance de engravidar, porque causam esterilidade, né? Mas contrariando as expectativas médicas, pouco mais de 5 anos depois de passar por essa luta, Mariana engravidou. Eu imaginei que eu estivesse doente, né? Eu pensei, nossa, agora o câncer voltou no útero, né? Porque minha barriga tá inchando e eu sentia muitas cólicas, né? Eu pensei, ai meu Deus, estou doente de novo. Que tumor que nada! O nome disso é Daniel, hoje com 1 ano e 5 meses. Daniel, nossa, é uma vitória. Daniel é minha vida. Era meu sonho ter um filho. Isso, Daniel veio para me completar, né? Vida, esperança, luta e fé. Um roteiro e tanto para quem viveu tudo isso aos 24 anos de idade. Que bela lição de vida. Bom, retomamos aqui o tema da nossa interatividade de hoje, tema da nossa enquete, porque no último domingo, mais de 25 milhões de brasileiros deixaram de ir às urnas, mostrando um alto nível de abstenções. Diante desse cenário todo, perguntamos se você acha que essa atitude demonstra um descontentamento geral com a política aqui no Brasil. #LinkRecordNews para votar e colocar o que você acha também pelas redes sociais ou
pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Você pode compartilhar o que pensa também. Vamos para a tela conhecer sua opinião agora. Temos então o Vanderlei de Moçambique, na África, participação internacional. Diz o seguinte: eu acho um absurdo numa democracia ser obrigado a votar, enquanto os que deveriam nos representar não têm obrigação para com a população. Vanderlei, mesmo assistindo de fora, tem toda a razão, viu? Obrigado por participar. Tem mais participação. Agora, a Silvia, de São Paulo, escreve o seguinte: o elevado índice de votos brancos e nulos se deu pelo descrédito que temos dos políticos e da política. Obrigada, Silvia, pela sua mensagem. Agora o Marciano de Ribeirão Pires, meu vizinho. O Marciano diz o seguinte: as abstenções, votos brancos e nulos, são um retrato da insatisfação e descrença do eleitor nos políticos brasileiros. Tem toda a razão. Obrigado por participar. Tem mais gente aqui participando. A Patrícia de São Paulo, mais uma opinião aqui de São Paulo, que coloca: a população está cada vez mais insatisfeita com a política. Constantemente vemos nos noticiários assuntos sobre corrupção e a justiça não é feita. Está aí a mensagem registrada da Patrícia. Obrigada. Agora a Marluce de São Paulo diz: o povo como eu sentiu-se traído. Daí essa atitude radical, deixar de exercer cidadania. A que ponto chegamos? É a observação aqui da Marluce. Obrigado. Tem também a participação agora de Arapiraca, Alagoas. Helder Pereira mandou pra gente o seguinte: a abstenção é reflexo da série de reformas que tiram direitos dos trabalhadores. É a opinião do Helder, então. Obrigada pela participação, Helder. Mário de São Paulo: quando não voto, não posso cobrar. Quem não vota deixa a responsabilidade para os outros. Também tem razão nessa observação, viu, Mário? Obrigado por ponderar essa questão. O Jadelmo de Alagoas escreve: diante de tanta mentira e descumprimento das promessas, o voto nulo e branco é a resposta dos eleitores a tal situação. Tá aí, então, o pensamento do Jadelmo. Obrigada pela participação. Muito bem, faça como esses internautas, manifeste o que você pensa por meio das redes sociais e também no nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem mais, então, daquilo que você pensa aqui na tela da Record News. É isso mesmo. O Link Record News aproveita, então, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Você está no Link Record News, meio-dia, 16 minutos pelo horário de Brasília. Olha essa história agora. A falta de vagas nos cemitérios aumenta o drama de uma família em Salvador. Há 5 dias, os familiares tentam enterrar o corpo de um rapaz que foi assassinado. Os documentos estão todos na mão da família e até o caixão já está pronto. A dor enfrentada por quem perde um familiar tem se tornado ainda pior para os parentes e amigos de Sérgio Pereira de Andrade, de 18 anos. Quando morre um ente querido nosso, o desejo da gente é enterrar. Mesmo sabendo que a resposta seria negativa, o tio do rapaz conta que foi até um dos cemitérios municipais na esperança de encontrar uma solução. A gente lutando para enterrar e não está tendo espaço. De acordo com a Prefeitura, Salvador possui 10 cemitérios municipais onde a população da capital pode sepultar os seus familiares de forma gratuita. A exemplo deste aqui onde nós estamos, no bairro de Pirajá. O mato alto entre as sepulturas já revela a falta de manutenção do espaço, assim como este recipiente destampado e com água parada. De acordo com os moradores de Pirajá, essa situação já é considerada comum. Nunca tem vaga. Se você vai enterrar as pessoas que é antigo aqui, você não consegue. Porque nunca tem vaga, é assim, é cheio de mato, é assim. Ninguém cuida? Ninguém cuida, tem que tomar uma providência nisso aí. Enquanto a nossa equipe esteve no local, Alisson tentava achar uma vaga para um amigo e foi informado que naquele cemitério não tinha nem coveiro. Já fui em vários cemitérios para ver uma vaga aí, para ver se consigo enterrar esse ente querido e não está conseguindo, não estamos conseguindo. Não bastasse o sofrimento da morte aí por um assassinato, esse pesar todo da família, dos parentes, essa situação. E olha só, o pior não é nem isso, viu? Apesar das denúncias mostradas na reportagem, a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador disse que desconhece o problema e que não faltam vagas nos cemitérios. Talvez a partir dessa reportagem eles consigam ver melhor a situação, então, que essas pessoas se encontram. A polícia apreendeu animais silvestres que iriam embarcar em um ônibus na rodoviária de Belém, no Pará.
Você vai ver as imagens aí, foram apreendidos filhotes de jacaré, iguanas, aranhas e também cobras. A polícia recebeu a denúncia de que 2 homens estavam transportando material suspeito. Antes da PM chegar, eles fugiram e largaram as caixas no local. Através das etiquetas das embalagens onde estavam os animais, é que a polícia vai tentar chegar agora aos envolvidos neste crime. Todos os animais foram encaminhados para o batalhão da Polícia Ambiental e serão agora devolvidos ao seu habitat natural. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta segunda-feira o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, ao Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O senador Bezerra Coelho é acusado de ter recebido 41,5 milhões de reais em propina, por meio de contratos da Petrobras com as construtoras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia, para as obras de construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. A defesa de Fernando Bezerra diz que a acusação é descabida, baseada em ilações e sem qualquer rastro de prova, e que não houve o recebimento de valores em troca de incentivos fiscais. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está nossa colega Thaís Pomin, com os destaques de hoje por lá. Thaís, ótima tarde para você. Oi, Thaís. Olá, Lidiane Kleber, boa tarde a todos. O principal destaque de hoje por aqui é sobre o processo a que responde o ex-presidente Lula na Justiça Federal aqui do Paraná. O prazo para que os advogados apresentem a defesa prévia termina hoje, mas eles pediram prorrogação ao juiz Sérgio Moro. Inicialmente, Moro havia determinado que os advogados se manifestassem até esta terça-feira, quando completam 10 dias após a citação do ex-presidente Lula e da esposa dele, Marisa Letícia. Os advogados argumentam que se passaram 55 dias entre o início da investigação e a apresentação da denúncia. Por este motivo, eles querem pelo menos o mesmo prazo para apresentar a defesa. Eles alegam que esse número ainda deve ser dobrado, porque mais de um escritório de advocacia atua na defesa do ex-presidente. Com base nos códigos penal e civil, os defensores querem um prazo de quase 4 meses para apresentar a resposta à acusação. O ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público Federal no dia 14 de setembro. A ação penal trata da denúncia de que o petista teria recebido um apartamento da construtora OAS como pagamento de propina. Ainda de acordo com a defesa, a denúncia cita uma série de documentos que não estariam entre os que foram anexados quando o MPF abriu o processo contra Lula. Por este motivo, eles também solicitaram ao juiz que o acesso a essas provas seja liberado. O juiz Sérgio Moro ainda não se manifestou sobre o pedido. E o assunto agora é segurança e a notícia é preocupante. O número de mortes por armas de fogo teve um aumento expressivo aqui no Paraná nos últimos anos. Especialistas acreditam que leis mais rigorosas ajudariam a reverter a situação. A cada dia que passa, a segurança pública está cada vez mais frágil em nosso país. E quando falamos em estatísticas de longo prazo, os números são assustadores. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Sangari e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, apenas de 2000 a 2014, o número de mortes por armas de fogo no Paraná cresceu 40%. Apenas na capital, o número de homicídios por arma de fogo cresceu 9% em 10 anos. E a cada ano que passa, este número aumenta. De 2013 a 2014, o aumento foi de 8,6%. Mas o que mudou no Paraná, que o número de assassinatos por arma de fogo disparou nos últimos anos? Este especialista em segurança pública, que é ex-coronel da Polícia Militar, afirma que a resposta é simples. Impunidade. A impunidade está gerando um aumento da violência. Quanta pessoa ela sabe que se ela não for presa em flagrante na hora de um crime, e ela for depender de uma perícia no local através da polícia científica ou de uma investigação pela polícia civil, a probabilidade de se dar continuidade a este processo é muito lenta. Em 2014, no Paraná, 2.073 pessoas morreram vítimas de arma de fogo, sendo 1.933 homens e 139 mulheres. E de acordo com Jorge Costa Filho, caso as leis não mudem, a situação só tende a piorar.
Quando a pessoa comete o primeiro delito, ela tem que ser identificada e responsabilizada para ela saber que o crime não compensa. Mas a partir do momento que ela comete muitos crimes e nenhuma vez o Estado, através da polícia, consegue prendê-lo, ele vai se tornando cada vez mais audacioso e, consequentemente, mais violento. Apesar do aumento, o levantamento aponta que a posição do Paraná no ranking de homicídios caiu do 14º para o 18º estado com mais assassinatos do Brasil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná admitiu os números, porém afirmou que no ano passado os números já foram menores. Além disso, garante que mantém um monitoramento qualificado e constante dos índices criminais e que trabalha arduamente para diminuir os dados. Mas o esforço das autoridades não está sendo suficiente e os criminosos estão cada vez mais audaciosos. Não é nem sensação mais, nós já passamos para a certeza da quase total impunidade, faz com que o marginal seja mais agressivo e isso aumenta a violência. E isso está bem tipificado no aumento de homicídios com arma de fogo. Esses são os principais assuntos que repercutem hoje por aqui. Então, Kleber e Lidiane, volto com vocês. Até amanhã. Obrigado, Thaís, pelas informações. Até amanhã com mais destaques do Paraná. Bom, seguimos aqui com outros destaques do noticiário, porque 3 britânicos levaram hoje o Nobel de Física. Eles pesquisam estados incomuns de um material. Para a comissão, o trabalho de David Towles, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz é pioneiro. Eles estudaram, através de métodos matemáticos, as transições de fase de uma substância em estados classificados como exóticos. Aqueles que vão além dos já conhecidos, gasoso, líquido e sólido. A descoberta poderá ser aplicada futuramente na ciência e também em componentes eletrônicos. Os cientistas vão dividir um prêmio equivalente a 3 milhões de reais. E começaram as comemorações do Ano Novo Judaico. No Brasil, vivem mais de 120 mil judeus. A data que não é fixa, inclusive é importante que você saiba, segue o calendário lunar. E este ano caiu em outubro. Mesmo mês em que também é comemorado o Yom Kippur, Dia do Perdão. O toque do chofar, este instrumento de sopro bem antigo, anuncia um novo tempo. Os desejos são representados por símbolos. A maçã e o mel para que o ano seja doce. A ralá, este pão redondo, para que o ano não tenha conflitos. E a romã, para que as conquistas sejam tão numerosas quanto estas sementes. Que a gente quer coisas boas, prosperidade. A festa é pela chegada do ano 5.777, contados a partir da criação do homem, segundo as tradições judaicas. Tem algumas festas que são mais do que 2 dias, que a gente comemora 8 dias. A gente gosta de uma comemoração. As comemorações do Ano Novo Judaico abrem um período importante. Na noite de 11 de outubro, próxima terça-feira, começa o Yom Kippur, o Dia do Perdão. É a data mais sagrada do calendário dos judeus. Onde nós refletimos bastante e analisamos tudo que nós fizemos para que nós tenhamos o perdão nesse dia para renovar os votos do novo ano. Prestação de serviço agora na tela do link Record News para você. Hora de saber como fica a previsão do tempo em todo o Brasil. Lidiane. É isso mesmo, Kleber. A gente segue com dados agora da Somar Meteorologia. Nesse mapa aqui das imagens de satélite, vemos muita nebulosidade entre o sudeste e a região centro-oeste do Brasil. As nuvens mais carregadas se concentram em Minas Gerais e também a região de Mato Grosso. Nesta terça-feira, chove em praticamente todo o Brasil, como podemos observar aqui. E o dia é mais chuvoso nas áreas escuras do mapa, entre o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e já entre o Oeste Gaúcho e Paranaense, uma parte do Nordeste e também o Amapá, nas áreas amarelas, então o tempo fica firme, porém com pancadinhas de chuva também. À tarde a sensação é de calor em Palmas, com 38 graus. Aliás, difícil fazer frio por lá, né? Em Cuiabá faz 35 e em Belém 33 graus. Já em Salvador, apesar da chuva, a máxima chega aos 29 graus. Aqui em Natal, a máxima chega aos 30. Devido ao tempo mais fechado em Vitória, a máxima é mais amena e fica ali na casa dos 23 graus. Em Florianópolis, a temperatura não sobe muito e faz apenas
19 graus. Hoje o sol ainda não aparece muito e no final da tarde há risco para chuva fraca e isolada aqui em São Paulo. A primavera ensaia então realmente começar, mas esse friozinho tem realmente adiado aí um tempo mais quente. Frio, calor que se alternam até realmente a estabilização da primavera. A temperatura chega aos 20 graus. Na terça-feira não há muita variação. O dia que começou nublado segue aí na casa dos 15 graus. O sol até aparece em alguns momentos, mas não eleva muito a temperatura e a máxima chega aos 21. Já na quinta-feira, a condição para a chuva aumenta, mas a temperatura se eleva e chega aos 24 graus à tarde. Na sexta-feira, como a gente percebe aqui, a chuva para, mas o tempo continua fechado. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Clébio? E você vai ver agora um encontro emocionante entre duas irmãs. Elas se viram pela primeira vez na maternidade e o vídeo é sucesso nas redes sociais. Essa no colo da avó é Clarice. Ela está a alguns segundos de conhecer a irmã recém-nascida. A reação é emocionante. Assim que vê a mãe e a bebê, ela chora. Quando as irmãs ficam frente a frente, a primogênita acaricia a caçula. A família é de Brasília. As imagens foram feitas há 1 ano, quando Sophie nasceu. A cena só foi postada recentemente pela mãe e está conquistando as redes sociais. Quase 7 milhões de pessoas já se emocionaram com a doce Clarice. A mãe gravou um vídeo para o Hoje em Dia. Ela conta que muita gente especulou sobre o motivo do choro. E muitas pessoas, ela estava com saudade de você. Eu não acho que foi saudade minha, porque ela simplesmente, ela nem mal olhou para mim quando eu cheguei. Ela foi direto, sabe, acariciar o rostinho da irmãzinha dela e beijar. E ninguém pediu para ela fazer aquilo. Ela fez aquilo sim, foi um gesto dela. Ela explica que Clarice, a filha mais velha, já estava na expectativa para conhecer a irmãzinha. Ela já estava muito ansiosa, né, para a chegada da maninha dela. Ela contava historinha quando estava grávida para a irmãzinha dela. Ela conversava com ela, colocava os brinquedos em cima da minha barriga. E assim, né, ela já tinha aquela noção de que tinha um bebê ali dentro. E ela queria que esse bebê viesse, né, pro colinho dela. As fotos recentes mostram que a amizade das duas só cresceu desde o dia em que se encontraram pela primeira vez. Elas são super amiguinhas. A Clarice está com 3 anos e a Sossô tá com 1 aninho. E assim, elas são uma amizade que quem conhece, quem convive com a gente, fica de cara, sabe? Acha lindo. E não tem como duvidar disso. Eu sou muito orgulhosa de ser mãe delas e ver que elas têm essa união. E eu quero que isso dure muito para sempre, né? Coisa linda, hein? Já começou cedo amor entre irmãs e já deu para perceber que uma vai proteger muito a outra, principalmente aquela que é mais, digamos assim, velhinha, que tem mais tempo de vida. Exatamente, que um bom caminho aí para essas duas irmãzinhas. Bom, bom caminho a gente deseja a você também participando aqui do Link Record News, por isso momento de interatividade na tela. Perguntamos ainda com relação às eleições, no último domingo, mais de 25 milhões de pessoas deixaram de ir às urnas, exercer aí o seu direito à democracia. Muitas que foram também acabaram optando por anular ou votar em branco. Perguntamos então se você acha que essa atitude mostra um descontentamento com a política. Vote pela hashtag Link Record News, compartilhe o que você acha pela mesma hashtag ou faça isso pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos para a sua opinião. Temos já a Leila de Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo, que diz: se não votarmos, não podemos reclamar os nossos direitos. É justamente isso que o governo quer, tomar as decisões sem participação da população. Obrigado, Leila. Temos agora também mais mensagem do Ícaro de Gandu, na Bahia. A política só será valorizada quando registrarmos nossas insatisfações através das urnas. Para um Brasil melhor, merecemos uma política em prol da população. Recado do Ícaro registrado aqui no Link Record News. Ademir de São Paulo diz: o povo está cansado de votar nos menos piores e depois de algum tempo
descobrir que esses são os piores. É verdade, Ademir. A gente vota, mas depois é que a gente vai conhecer o candidato. Obrigado. O Humberto de Montemor, São Paulo, compartilha. O ato de anular votos é a única e mais direta forma de protestar do povo. Só lembrando que esses votos anulados são colocados aí na parte de inválidos, não são contabilizados realmente para nenhum candidato. Obrigado, Humberto. E como nós explicamos aqui no domingo, não vão fazer diferença, porque a eleição ela é, então, indicada a partir de votos válidos. Se 60% dos eleitores não votarem, não faz mal. A eleição continua acontecendo, a única coisa é que os votos válidos são reduzidos. É, um voto no lixo. Exatamente. Tem aqui o Domingos, de Condeúba, na Bahia, de sim, acho também que a eleição de 2018 será ainda pior, pois a classe política está totalmente desacreditada. Obrigado, Domingos. Tem mais participação. Glauco de Canindé, no Ceará. Votar nulo, branco ou abster é abrir mão de um direito. Mas como votar bem com tanto mau caratismo dos políticos brasileiros? Ele deixa aí o questionamento para todos nós. Obrigada, Glauco, pela mensagem. Agora é o momento de conhecer, então, os votos na nossa parcial. É isso aí. Essa atitude, então, mostra um descontentamento da população? Vamos à outra parcial na tela. Olha só, 92% dos internautas acreditam que sim, reflete sim o descontentamento, enquanto 8% acham que não. E você? Colabore com o seu voto, compartilhe o que você pensa sobre o assunto. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto isso, o Link Record News faz uma pausa bem rápida para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, MEC divulga ranking das melhores escolas do Brasil no Enem. Não perca, em instantes. Meio-dia e 39 minutos, Link Record News de volta ao vivo para você. De volta aí com festa. Afinal, Gustavo Lima e a modelo Andressa Suíta se casaram. E a festa aconteceu na fazenda do cantor, que fica em Minas Gerais. Pelo menos 300 pessoas foram convidadas. O ponto alto da festa foi a chegada da noiva com direito à homenagem do cantor. Gustavo vestiu um terno estiloso azul claro e sapatos brancos. Já a noiva optou por um vestido longo estilo sereia, com renda. Na festa, Gustavo subiu ao palco junto com os sertanejos famosos. Gustavo e Andressa estão juntos há 4 anos. Eles oficializaram a união civil no ano passado, mas agora resolveram fazer uma grande festa. Na última sexta-feira aconteceu uma celebração em uma igreja em Goiás e ontem à noite os noivos comemoraram o casamento na fazenda do cantor. Felicidades então ao casal. E falando então nisso, veja que prova de amor agora, hein? Apaixonado por uma mulher com deficiência visual, o marido passou 2 anos plantando milhares de flores para ela poder sentir o perfume. Dá uma olhada. A senhora Wens Kuroki estava casada há 30 anos quando complicações de diabetes causaram a perda da visão. A mulher, acostumada com uma vida inteira dedicada ao marido e aos trabalhos rurais, passou a ficar reclusa e sem vontade de viver. Mas, ao ver o sofrimento da esposa, o marido, o senhor Kuroki, encontrou no cultivo de flores uma forma romântica e criativa de lidar com a nova realidade. Ele decidiu plantar um jardim onde sua amada pudesse explorar toda a beleza usando outros sentidos. Kuroki trabalhou incansavelmente durante 2 anos para produzir o incrível e gigante jardim cor-de-rosa. A esposa aprovou e todos os dias costuma caminhar na companhia do marido pelo jardim particular, em torno da casa, para sentir o perfume das flores. O jardim particular de Wens fez tanto sucesso que começou a atrair visitantes. Durante a primavera, o casal recebeu cerca de 7.000 pessoas de todo o Japão que queriam ver de perto o perfumado jardim da prova de amor. Isso aqui é amor, hein? Que dedicação. Que história linda, né? Ele gastou ali 2 anos plantando as flores, em retribuição aos mais de
30 anos que aquela senhorinha viveu ali em função dele, realmente dedicada a ele. Que bacana, que linda história de amor. Muito que sirva de exemplo e inspiração para todo mundo aí nessa terça-feira ainda. Voltando ao Brasil, tem informações agora sobre educação. Exatamente, porque o sistema de divulgação das notas por escolas no Enem de 2015 já está disponível para consulta. A apresentação dos principais resultados foi hoje, na sede do Ministério da Educação. Elidiane, os resultados do Enem por escola contemplam as 14.998 escolas que cumpriram o critério de ter pelo menos 10 alunos participantes do Enem 2015, além de taxa de participação igual ou superior a 50%. Esses resultados também contabilizam mais de 1.200.000 estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio regular, declarados, portanto, no Censo de Educação Básica de 2015 e que realizaram as 4 provas objetivas, além da prova de redação do exame no ano passado, recebendo nota maior que 0 nas objetivas e não tendo sido, então, eliminado da redação. O desempenho dos alunos subiu em redação e também ciências humanas, mas caiu em matemática e também suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, natureza e também suas tecnologias. A gente tem a imagem para você do site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e você vê aí que ele traz todo esse detalhamento, inclusive com foto do ministro da Educação, e vai mostrando como é que funciona, como é que se chegaram a esses resultados, viu, Lidiane? Exatamente. Informação acessível a todo mundo, é só acessar o site do INEP para ficar melhor informado e saber, inclusive, a tabela, o ranking com as instituições que participam dessa pesquisa. Muito bem, com isso a gente termina por aqui essa edição do Link Record News. Se você quiser sugerir assuntos para o nosso jornal, sempre é bem-vindo e sempre pode fazê-lo. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Entre também na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News, segunda edição, volta na sua tela às 3 da tarde. Até já. Até.